Palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem para nós uma mensagem maravilhosa nessa noite. Amém? Graças a Deus. Uma mensagem onde nós vamos aprender e ouvir Deus falar conosco de forma poderosa. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 23. Efésios 5, 23. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos ler o versículo 23. Um segundo que o computador aqui está um pouco terrível. Aleluia. Nós vamos ler esse versículo, só que nós vamos, nessa mensagem, nós vamos esquecer a primeira parte desse versículo. Vamos focar na segunda parte. Vamos então pular a primeira e vamos ler somente a segunda parte, que diz assim: como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, estamos em sua presença nessa noite e queremos ouvir a tua voz, que o Senhor possa falar conosco de forma sobrenatural, que essa mensagem venha fazer muito em seu efeito aqui neste lugar, que a tua presença, que a tua graça seja real através dessa ministração, meu Pai, e que toda a vontade descontrolada de nós ficarmos se levantando, se movimentando pela igreja, Pai, sem nenhum sentido, caia por terra, Senhor, porque eu sei que Satanás, ele trabalha muito para nos impedir de ouvirmos a tua voz, para nos atrapalhar, meu Pai, e não prestarmos atenção naquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Então, Senhor, esteja em nosso meio, tire toda ação demoníaca deste lugar, nos reveste com tua unção, com teu poder, para que possamos aprender mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Então, esse versículo 23, ele está num contexto muito interessante, onde ele diz sobre a família, o papel da família, só que no meio desse contexto, desses versículos, a partir do versículo 21, 22, até o 28, mais ou menos, ele faz uma revelação maravilhosa. Ele está falando sobre a família, o contexto é a família. No entanto, ele faz uma revelação maravilhosa. Ele fala que Jesus Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Então, nós temos aqui uma revelação incrível sobre ela, nós temos aqui essa revelação maravilhosa, e sobre ela, sobre essa revelação, é que nós vamos falar neste momento. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Nós sabemos que o ser humano, ele tem uma facilidade
incrível de ser influenciado, né? Existe aquelas pessoas onde ela está com um certo tipo de grupo, ela age como aquele grupo, ela é influenciada por aquele grupo. E aí quando ela termina a amizade, termina ou corta o relacionamento com aquele grupo, ela passa a ser influenciada por outra pessoa, por outro tipo de grupo, pois ela não tem uma identidade própria, ela não sabe pensar por si mesma, ela não tem a facilidade de criar seus próprios pensamentos, de viver de acordo com aquilo que ela acha que é o certo, ou que ela foi convencida do que é certo. Não, ela sempre muda porque ela necessita de ser influenciada. Nós conseguimos ver isso muito em nosso meio. E a humanidade, ela é influenciada de todas as formas, porque Satanás, ele sabe que o ser humano, ele é influenciado com muita facilidade. E por saber que o ser humano é influenciado com muita facilidade, Satanás trabalha com todas as suas forças para estar nos influenciando. Há pessoas que ignoram isso e acabam se dando mal, podemos dizer assim. Por quê? Porque você pode achar que não, mas Satanás, ele usa todo tipo de coisa ao seu alcance para atingir você. Vamos fazer o seguinte: todo mundo trouxe um celular, né? Um celular, pega aí seu celular, fica com ele na mão, pega o seu celular aí, quem não trouxe, não tem problema. Então pega o seu celular, fica com ele na mão. Isso daí é um simples celular, né? Você sabe que é um celular porque é seu. Mas se por acaso, lá na loja onde você comprou, Satanás entrou lá qualquer dia antes de você comprar, inseriu algumas coisas nesse celular e você levou ele para casa, você não sabe. E o diabo, ele pode muito bem estar influenciando você através desse celular, com algumas coisas que ele pode ter colocado aí. É claro, eu não estou aqui para assustar, só estou te dando um simples exemplo, porque um simples celular que você está usando, que você usa para ligar, para mandar mensagem, Satanás pode usar para te influenciar de alguma forma, sempre é de uma forma maligna. O resultado, a finalidade do diabo nunca é te ajudar, pelo contrário. Eu tenho aqui um copo de água, eu posso ter colocado a água ali, mas no tempo onde eu me afastei da água, Satanás pode muito bem vir colocar algum tipo de coisa, jogar uma seta na minha água, através de uma pessoa, através de um demônio, eu beber a água, e eu serei envenenado por Satanás. O diabo, ele tem poder para agir de muitas formas em nosso meio, e nós não podemos ignorar isso. A televisão em sua casa pode ser, ou é, uma grande ferramenta nas mãos de Satanás. Opa, quando chegar em casa eu vou quebrar a televisão. Não faça isso, não é isso que eu estou dizendo. Nunca mais vou usar celular, também não é isso que eu estou dizendo. Sempre vou lavar o copo, ver como é que está o copo, vou contratar um experimentador de água para experimentar minha água, minha comida, para ver se não tem veneno. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que o diabo, ele pode sim nos influenciar de muitas formas, nos atingir, nos atacar de muitas formas. E muitos cristãos estão abrindo a porta para Satanás. Antigamente o diabo, ele tinha que arrombar a porta, dar um jeito de arrombar. Hoje não. Hoje ele bate, a pessoa abre e ainda serve cafezinho para ele na sua casa. A porta está aberta, justamente. Ele não está nem batendo mais, não é nem necessário bater. A porta já está aberta para ele, ele entra e a gente chega lá opa, Satanás, tudo bem? Vou servir um cafezinho para você, calma aí.
e a gente vai lá, faz um cafezinho para ele. Por quê? Porque nós estamos ignorando o poder que o diabo tem para agir na sociedade, influenciando de forma maligna. Nós, como igreja, não podemos ignorar o poder de Satanás. A Bíblia descreve Satanás como dragão. Dragão, ele é inteligente, ele é sagaz, ele é sábio, ele é forte, né? Ele tem força. Satanás não é uma coisinha que pode ser derrotada com o seu braço, com o grito da sua voz. E muitas das vezes Satanás faz rir do seu grito, se você não estiver debaixo da poderosa unção do Senhor Jesus Cristo. O diabo, ele não teme você nem a mim. O diabo, ele não tem medo de você nem medo de mim. Ele teme e vai sempre temer o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E se você estiver revestido com a glória de Deus, com o Espírito Santo, ele vai correr, porque ele teme o Espírito Santo que age no nosso meio. Então, o diabo, ele pode nos influenciar através de muitas ferramentas, através do computador, dependendo do que nós acessamos na internet, através do YouTube, dependendo do que nós assistimos, dependendo dos vídeos que nós assistimos, das páginas que nós abrimos, nos influencia através da televisão, dependendo do que nós assistimos. E quando nós permitimos que Satanás seja aquele que nos influencia, nós estamos permitindo ele ser o cabeça de nossa vida. Quando nós abrimos a porta para Satanás agir em nossa casa, nós estamos dizendo: pode agir, a minha família é sua, você é o cabeça aqui. Só que a igreja não. A igreja não aceita Satanás como cabeça. A igreja não aceita um homem como cabeça. A igreja só aceita Jesus Cristo como o cabeça. E se Satanás está querendo ser o cabeça, ele arranca o cabeça de Satanás fora, joga fora. Sai daqui, diabo, da minha casa, da minha família. Tem um testemunho de um pregador, um pastor ungido de Deus, que eu estava vendo uma vez pregar numa outra igreja. Ele dizia: gente, a minha vida estava tão terrível, não tinha mais o que comer, não tinha mais o que ver, estava morrendo de fome já. E um dia Deus me deu coragem, eu levantei, olhei na geladeira, água, e a água quase cortada já também. E eu olhei a despensa, nada, tinha farinha, não tinha nem um café para tomar o café da manhã, para fazer um cafezinho ali, não tinha nem um pó de café. E aí minha esposa ainda lá no quarto, dormindo, e de repente eu grito: sai, Satanás! E aí minha esposa sai correndo do quarto: que foi, que houve, que aconteceu? Ele: não, vai lá para o quarto, continua lá, vai orando de lá, que eu vou orando daqui, que a partir de hoje Satanás não tem lugar na minha casa, eu vou expulsar a Satanás aqui, porque eu não aceito mais o diabo no controle da minha vida. Ele entendeu que o cabeça na casa dele tinha que ser Jesus Cristo. Jesus Cristo. O cabeça da igreja é Jesus Cristo, não é Satanás. E quando o cabeça é Jesus Cristo, quando o cabeça é Jesus Cristo, nós somos influenciados por Jesus Cristo, nós somos guiados, controlados, nós somos ajudados, nós somos levados por Jesus Cristo. A nossa televisão honra Jesus Cristo, o nosso computador honra Jesus Cristo, o nosso celular honra Jesus Cristo, os livros que há na nossa casa, eles honram Jesus Cristo, o nosso trabalho honra Jesus Cristo, pois o cabeça é Jesus Cristo. E nós temos que entender isso. Dizem que o Papa é o cabeça da igreja.
né? A Igreja Católica diz que o Papa é o cabeça da Igreja, é a pedra fundamental sobre a qual a Igreja é edificada. E aí eles dizem ainda mais, olha só, isso daqui, o pastor Henrique estudou para estar ensinando você, pesquisou, procurou para estar falando a você e não trazer uma besteira. Então, diz que ele é o cabeça da igreja, e o pastor Hernanes Dias Lopes também fala sobre isso. Ele diz que o Papa é o cabeça da igreja, ele é a pedra sobre a qual a igreja é edificada, é o supremo mediador entre Deus e os homens, e, por fim, e eu falo que muito ousado, é o substituto do Filho de Deus. Olha que coisa. O Bento XVI era um homem incrível, né? Ele falava, parece que 6 idiomas, um deles era o português, foi participante de várias academias científicas, autor de inúmeros livros bem conceituados, um homem fenomenal, muito inteligente, isso a gente não pode negar. No entanto, por mais que o homem seja bem conceituado, bem inteligente, ele não pode, nunca vai tomar o lugar, a posição de Jesus Cristo na igreja. Nunca vai. E aí eu falo com você, a igreja, por acaso, é direcionada, guiada por um homem? Por acaso a igreja tem como cabeça um homem? Por acaso a igreja tem como pedra sobre a qual ela é edificada um homem? A igreja, por acaso, precisa de um homem para ser o intermediador, para ser o mediador entre Deus e nós? Nós vamos entender um pouco sobre isso, só que com base na Bíblia. Primeiro lugar, nós já começamos dizendo nessa mensagem que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Onde está escrito isso? Efésios 5:23, que nós já lemos. Aí ele fala, olha, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Cristo é o cabeça da igreja. Nós já estamos falando isso desde o início da mensagem. Essa mensagem, esse versículo, melhor dizendo, no meio de um contexto que fala da família, em Efésios 5, traz essa grande revelação, dizendo, olha, o cabeça não é o presidente, não é o papa, não é o pastor, não é o presbítero, não é o mestre, não é o bispo, o cabeça é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que deu a sua vida pelos seus filhos, pela igreja. O cabeça é aquele que morreu, ressuscitou no terceiro dia e está sentado à direita do Pai. Ele é o cabeça. Só ele pode ser identificado como o cabeça. Em segundo lugar, não é o Papa a pedra sobre a qual a igreja é edificada. Jesus é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Ele é a pedra. Eles dizem que o Papa é a pedra sobre a qual a igreja está edificada com base no que está escrito em Mateus 16:18, pois está dizendo assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou inferno não prevalecerão contra ela. Só que se a gente olharmos bem para o contexto, nós olharmos bem para o contexto desse versículo, nós vamos ver que desde o início, o contexto está se referindo a Jesus Cristo. Se você voltar um pouquinho os versículos, você vai ver Jesus fazendo uma pergunta para os discípulos. Qual?
Ele vai falar: olha, quem eu sou para vocês? Aí vem Pedro e diz: olha, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí ele fala: bem-aventurado tu és, Pedro, porque você não revelou coisa da carne, mas do céu. Aí ele vem e fala isso: e tu és Pedro, e digo que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Jesus estava falando dele. O assunto era Jesus, não Pedro. Por quê? Porque o pessoal diz que o Papa é a pedra, porque esse contexto estava falando de Pedro, e para os católicos, Pedro é a pedra sobre a qual Jesus está edificado, sobre a qual a igreja está edificada, e o Papa é sucessor, descendente de Pedro. O Papa vem de Pedro, só que nem Pedro, nem Papa, ninguém é a pedra sobre a qual está edificada a igreja. Essa passagem está falando de Jesus Cristo, e o próprio Pedro disse que Jesus Cristo é a pedra. Vamos ver? No início do seu ministério, Pedro disse isso, em Atos 4:11, olha o que ele está dizendo. Ele no caso Jesus Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular, como pedra para a igreja ser edificada sobre ela. Aí no 12, ele faz uma grande revelação. E nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens em que nós devemos ser salvos. Somente Jesus Cristo salva, somente Jesus Cristo edifica a igreja, somente Jesus Cristo guia a igreja, somente Jesus Cristo nos guia. Já pensou se você fosse guiado por a cabeça, por um homem? Já pensou se quem edificasse a sua vida fosse um homem? Você e eu estaríamos enrolados. Porque o homem, por mais bonzinho que seja, ele sempre visa a sua carne, a sua vontade. 1 Pedro 2:4 ao versículo 8, também está dizendo que Jesus Cristo é a pedra. Aleluias. Olha só o que o 4 está dizendo. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa por ele. Aí no 5 ele fala: vocês também, como pedras vivas, vão sendo edificados como casa espiritual. Nós somos edificados sobre a grande pedra. Para você construir uma casa, você precisa de uma base. Aí você coloca lá os tijolos, os blocos. Nós somos os tijolos. E Jesus Cristo é a base que segura todos os outros tijolos. Nós somos os tijolos e o Senhor Jesus Cristo é a base que nos mantém de pé. Terceiro lugar, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5 e 6 está dizendo: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo por resgate de todos, o testemunho dado em seu próprio tempo. Para você ou outra pessoa ser um mediador, até mesmo Maria, Papa, quem seja, um pastor, um presbítero, ser mediador entre Deus e os homens, teria que ter dado a sua vida por cada um de nós. Mas quem deu sua vida foi Jesus Cristo.
E Jesus Cristo, o que ele disse? Ele falou que ele é o caminho, a verdade, a vida. João 14,6 está dizendo: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer chegar até a Deus? É só através de Jesus Cristo. Em quarto lugar, Jesus Cristo deixou o Espírito Santo de Deus para conduzir a igreja. Ele não deixou nenhum outro substituto, ele não deixou o pastor para substituí-lo aqui na terra, ele não deixou ninguém, ele deixou o Espírito Santo para conduzir a igreja. Ele deixou o Espírito, esse que nos leva para lugares altos, esse que é o nosso consolador, esse que ora por nós quando nós não temos palavras para falarmos com Deus por causa do sofrimento. João 14,16 está dizendo: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque o mundo não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará em vocês. Não é o homem. O pastor está aqui como autoridade na igreja, constituído por Deus. No entanto, não é o pastor que edifica a igreja. Não é o pastor que traz revelações à igreja. É o Espírito Santo que conduz a igreja. E aí, em quinto lugar, Jesus é o dono da igreja. Atos 20:28 está dizendo: cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. A igreja é de Deus, comprada com o sangue de Jesus Cristo. Se Ele quiser mudar a igreja de lugar, Ele muda. Se Ele quiser abrir a igreja, Ele abre. Se Ele quiser levantar profeta, Ele levanta. Se Ele quiser usar cantor, Ele usa. Se Ele quiser usar pastor, Ele usa. Se Ele quiser usar o irmãozinho que cuida da porta, Ele usa a igreja dele. Ele move a igreja, Ele faz a igreja funcionar de acordo com sua vontade, pois é Ele que coordena, é Ele que dirige, é Ele que governa a igreja. O que Jesus falou a Pedro nesse versículo que a gente viu em Mateus 16:18? Que Ele edificaria a igreja. Jesus deixou bem claro: eu edificarei a minha igreja. E aí, tendo revelado essas verdades para você, eu faço uma pergunta: quem está guiando a sua vida? Na verdade, você sabe o que é a igreja? O que significa igreja? Igreja, a palavra igreja, o significado dela é totalmente espiritual. A igreja, ela não é um edifício construído com blocos e cimentos, mas com pedras vivas. A igreja, ela não é construída, a igreja não é esse edifício no qual nós estamos aqui. A igreja não é essa loja que nós alugamos para estarmos aqui adorando ao Senhor. A igreja não é um prédio que podemos construir. Olha que coisa linda, a igreja maravilhosa, foi construída com muito amor. Não, é só o templo, é só o lugar onde as verdadeiras pedras, que é eu e você, que somos a igreja, se reúnem para adorar o Senhor Todo-Poderoso. A igreja não é construída pelas nossas mãos.
mas construída com o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. A igreja, ela não é construída com material terreno, mas a igreja é construída por algo muito maior. Aleluias. Glória a Deus. Olha o que 1 Pedro 2,5 está dizendo. Vocês também, como pedras vivas, lendo novamente, vocês também, como pedras vivas, não sendo edificados, vamos voltar aqui, vocês também, como pedras vivas, vão sendo edificados como casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitados por Deus por meio de Jesus Cristo. Você e eu somos pedras vivas. A igreja, ela não é construída com material terreno, é construída por você, uma pedra viva, uma pedra que clama, uma pedra que canta, uma pedra que louva, uma pedra que anda falando do evangelho de Jesus Cristo. Essas pedras, que somos nós, são chamadas de santos e fazem parte de uma família. Que família é essa? A família de Deus. Olha o que diz Efésios 2:19. Portanto, vocês já não são, olha que lindo isso daqui, já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é edificado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo, aleluia, juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Você e eu, nós estamos sendo edificados por Deus, e juntos nós edificamos, nos tornamos um edifício, um santuário para a morada do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a igreja não pode viver em desunião, porque cada um de nós compomos o corpo de Jesus Cristo. O corpo do Senhor não é um corpo parado que fica fixo em um lugar, não, o corpo de Jesus Cristo é um organismo vivo, e ele é composto por você e por mim. A palavra igreja, traduzido do grego, significa chamado para fora. Isso significa que você e eu, como igreja, somos chamados para fora do mundo, somos chamados para fora do pecado, para agora entrarmos na presença de Deus e compormos a família de Deus. Eu acredito que há pessoas aqui que podem ser chamados de igreja. Eu acredito que todos que estão aqui podem ser chamados de igreja, porque já foram chamados para fora do mundo e agora compõem a família de Deus, e agora tem a igreja, tem Deus como cabeça, agora tem Jesus Cristo como cabeça, tem Jesus Cristo como guia de sua vida. Uma vez ouvi uma pessoa dizendo que nós devemos deixar Jesus Cristo ser o copiloto de nossa vida. E outra vez já vi gente dizer que Jesus Cristo é o piloto e nós somos o copiloto. Já eu digo que Jesus é o piloto que não precisa de copiloto, porque o copiloto está ali para auxiliar, para ajudar. Jesus Cristo não precisa de ajuda. Quando ele é chamado para ser o piloto, ele sozinho dá conta do recado e nos leva para a vida eterna. E a viagem que ele pilota não é essa viagem simples aqui que nós vamos de uma cidade para outra, não. Ele nos leva para a vida
eterna. A viagem na qual o Senhor Jesus Cristo vai nos levar, vai levar a igreja, é uma viagem que tem como destino a Nova Jerusalém, onde tem um lugarzinho quadrado para cada um dos quadrados, que são os crentes que louvam e que adoram o nome do Senhor Todo-Poderoso. A cidade é quadrada. A gente estuda Apocalipse e vê que a cidade é quadrada e cada lugarzinho lá é quadrado, esperando você que é taxado pelo mundo de quadrado. Porque o crente que serve a Deus, ele anda na contramão do mundo. O crente que tem Jesus Cristo como cabeça, ele anda na contramão do mundo. O crente que tem Jesus Cristo como cabeça, que é edificado por Jesus Cristo, que tem Jesus como base de sua vida, ele anda na contramão do mundo. Se o mundo diz que pode roubar, ele não rouba. Se o mundo diz que não tem problema o divórcio, que é natural, ele diz que não é, ele não aceita isso, ele não aceita essa derrota. Quando o mundo diz que não tem problema nenhum, falar um palavrãozinho de vez em quando, contar umas piadas imorais, ele fala, não, conversas tolas, conversas imorais, a Bíblia está me proibindo, a Bíblia está dizendo que eu não posso. Em Efésios 5 diz, olha, só o que estão nas trevas, só o que eles estão dizendo, só o que eles falam é vergonhoso. Só o que eles estão falando, só o que eles falam já é abominável para Deus. E tem crente dentro da igreja que diz que tem Jesus Cristo como cabeça, que conta piadinha imoral, que gosta de assistir programas imorais, que gosta de frequentar lugares que não agradam ao Senhor, e está dizendo que tem Jesus como cabeça. Não tem. Você quer ver o exemplo de pessoas que têm Jesus Cristo como cabeça? Você quer exemplos de resultados, de pessoas que deixam Jesus Cristo ser o cabeça? Vou dar para você agora. Quando nós somos guiados pelos homens, guiados pela nossa carne, guiados pela nossa vontade, nós sempre cometemos e sempre vamos cometer erros graves. Felipe, tendo Jesus Cristo como cabeça, ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz do Senhor e pregou para o eunuco etíope. E o que aconteceu com esse eunuco? Ele foi salvo. Essa história você vê em Atos capítulo 8, do versículo 26 ao 30. 26 está dizendo assim: o anjo diz a Felipe, vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Felipe ouviu a voz do Espírito Santo, foi para onde o Senhor falou que ele fosse, mandou que ele fosse, e lá no caminho ele conheceu esse eunuco etíope, e lá, nesse caminho, na carruagem desse eunuco, ele pregou o evangelho, e o resultado foi esse homem ser batizado e receber o Espírito Santo de Deus. Provavelmente Felipe queria ir para algum lugar, não sei, talvez descansar, tirar umas férias, ficar um pouquinho na praia, curtir a família. Mas Deus veio através do Espírito Santo e falou: não, meu filho, você vai para o sul, vai por esse caminho aqui, vai por ali. E ele ouviu a voz de Deus, obedeceu ao Senhor. Você vê aqui então que quem é direcionado por Jesus Cristo, tem Jesus como cabeça, ele obedece o Senhor, ele escuta a voz de Deus. E eu vou mais além. Quantos de nós aqui já não ouvimos o Senhor falar: olha, meu filho, faça isso, e a gente não fez? Será que nós aceitamos Jesus como cabeça? Porque quando nós não fazemos
algo que o cabeça nos diz para fazer, nós estamos cortando Jesus de nossa vida e colocando qualquer outra coisa como o nosso cabeça, menos Jesus. Outro exemplo, Pedro, ele tendo Jesus como cabeça, porque Pedro era igreja, como você e eu somos igreja, ele ouviu a voz de Deus e foi à casa de Cornélio, pregou a palavra de Deus e ali muitos foram salvos. Olha o que diz, essa história você vê em Atos 10, olha o que o versículo 19 está dizendo. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro, ele tinha uma coisa com ele, que o evangelho não podia ser pregado, o Espírito Santo não desceria sobre os gentios, era somente para os judeus. Aí, ele tem uma visão da parte de Deus, ele vê uns animais e um lençol dos 4 cantos da terra, sobre esse lençol. E aí Deus pega e fala: olha, coma, Pedro. Aí ele pega e fala: não, jamais toquei em uma coisa impura. E aí Deus pega e fala para ele: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E aí Pedro, entendendo essa visão, vai até a casa de Cornélio. E na casa de Cornélio ele prega a palavra de Deus falando isso: olha, eu pensava que o evangelho era só para os judeus, mas eu entendi através de uma visão que eu não posso chamar de impuro aquilo que Deus purificou. O evangelho é para judeus, o evangelho é para gentios, o evangelho é para todos aqueles que aceitarem o Espírito Santo do Senhor. Então, com base nisso, nós podemos dizer que se Pedro não tivesse Jesus Cristo como cabeça, muitos não teriam recebido o evangelho. Na verdade, eu digo que teria recebido sim. Deus teria cortado Pedro de cena e colocado outra pessoa no lugar. Mas você vê o resultado da obediência de Pedro, colocando Jesus como cabeça. Ele escutou a voz de Deus, e um homem com toda a sua família e amigos foram salvos, batizados, receberam o Espírito Santo de Deus. A sua família vai ser salva quando você colocar verdadeiramente Jesus como cabeça. Os seus filhos serão transformados quando o cabeça de sua casa for Jesus Cristo. Você irá subir no seu trabalho quando você lá no seu trabalho colocar Jesus Cristo como seu cabeça. Tem gente que fala: eu queria isso, eu queria aquilo. Ah, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. E Jesus Cristo lá no céu está dizendo: eu sei que você precisa, mas o que você realmente necessita é reconhecer a necessidade de me aceitar como cabeça de sua vida. Porque quando Jesus é o cabeça, demônio não entra na sua casa. Quando Jesus Cristo é o cabeça, demônio não tem poder para oprimir você. Quando Jesus Cristo é o cabeça, mágoa não tem lugar no seu coração, angústia não tem lugar no seu coração, rancor não tem lugar no seu coração, porque o cabeça diz que nós temos que perdoar, porque o cabeça diz que nós temos que ajudar o irmão, porque o cabeça diz que quando nós temos 2 capas, nós devemos dar uma para o irmão. O cabeça diz que quando alguém nos faz andar com ele 1000 quilômetros, nós devemos andar com ele 2000. O cabeça nos ensina a amar o próximo assim como nós amamos a nós mesmos. Outro exemplo, como cabeça da igreja, Jesus Cristo revelou a Pedro a mentira de Ananias e Safira. Quem não conhece essa história? O que Ananias e Safira fizeram? Eles tinham um terreno e digamos que ele vendeu esse terreno
Eles venderam esse terreno por 100 mil. Só que quando eles decidiram ir até Pedro e ofertar, e chegando lá eles disseram que o valor do terreno era 50 mil, e só estariam dando 50 mil como oferta, no caso, o valor todo do terreno. Segundo eles, olha, vendemos o terreno por 50 mil e está aqui todo o dinheiro de oferta para a igreja. E aí, o resultado foi a morte, porque eles tentaram enganar ao Espírito Santo e não a homens, como diz Pedro. Aqui eu vejo uma coisa delicada, porque hoje muitos pastores são enganados, porque não tem Jesus Cristo como cabeça, porque a igreja que coloca Jesus como cabeça, na verdade não vou falar igreja, porque a igreja deve ter Jesus como cabeça, mas eu vou falar a pessoa que decide ser realmente igreja, que tem Jesus como cabeça, não é enganado por Satanás, nem pelos seus usados aqui na terra. A igreja não é enganada por pastores. Tem muitos pastores enganando a igreja, mas a igreja que tem Jesus como cabeça não é enganada por pastores. A igreja não pode ser passada para trás, porque a igreja ela é guiada pelo Espírito Santo, e quando alguém tenta enganar a igreja, ele está tentando enganar o Espírito Santo, porque a igreja é o corpo do cabeça, que é Jesus Cristo. Nós somos corpo de Jesus Cristo, e quando tentam enganar o corpo, enganam a cabeça. Você pode fazer mal a um braço sem que todo o corpo não sinta esse mal? Tenta beliscar seu braço e não sentir a dor. Não tem como. Não tem como. Então não tem como enganar a igreja sem dizer que não está enganando a Jesus. Não tem como tentar passar a perna na igreja dizendo, olha, eu estou passando a perna em homens e não em Deus. Pelo contrário, quando você mexe com a igreja, você está mexendo com o dono da igreja. Então fica um recado, uma mensagem de Deus: nós não podemos enganar ao Espírito Santo. Se você tem pecado, confesse diante de Deus. Se você tem alguma falha, confesse, porque a Ele não tem como enganar. Pedro falou, olha, vocês poderiam ter vendido o terreno pelo valor que vocês quisessem, era de vocês. O dinheiro também era de vocês. Se vocês tivessem chegado aqui e falado, olha, nós vendemos por 100 mil e vamos ofertar apenas 1.000, não teria problema. O problema é querer enganar a igreja. Outro exemplo para nós já ir terminar essa mensagem. Ananias, agora é outro Ananias, viu? Esse Ananias que nós acabamos de falar fica em Atos 5, do versículo 1 ao versículo 10. Agora nós vamos falar de outro Ananias, que fala sobre ele em Atos 9, do versículo 10 ao 22. Ananias, tendo Jesus como cabeça de sua vida, como guia de sua vida, como seu Deus, como a sua base, ouviu a voz do Espírito Santo, e o que aconteceu? Saulo virou Paulo, através da oração de Ananias, porque ele chegou até lá, orou, Paulo voltou a enxergar e começou a falar de Jesus Cristo. Se Ananias não tivesse escutado a voz de Deus, obedecido ao Senhor, Deus teria enviado outra pessoa, porque o plano dele era com Paulo. Ele tinha um plano grande através de Paulo para nos abençoar. Mas é importante ver que quando Deus manda você fazer alguma coisa, você escuta o cabeça, você pode se tornar bênção na vida de alguém. Vamos pegar um exemplo muito simples. A nossa irmã, ela
deixou Jesus ser o seu cabeça. A igreja precisava do DVD, ela chegou e falou: vou dar o DVD, porque Deus mandou que ofertasse o DVD. Isso foi escutar o cabeça. O cabeça falou: olha, faça isso. E ela foi e fez. Ela abençoou a igreja. Quantas vezes nós deixamos de ser bênçãos na vida de alguém, porque nós não escutamos o cabeça, não ouvimos a voz do Espírito Santo, não deixamos Jesus Cristo ser o nosso cabeça. Jesus mandou você orar por alguém, e você está até agora enrolando e não ora por ele. Não ora por essa pessoa. Jesus mandou você levantar de madrugada, sair na rua, pregar a palavra de Deus, mas você tem medo e não obedece o cabeça. E muitas vidas estão deixando de ser abençoadas porque você não escuta o cabeça. Em último lugar, Paulo ouviu a voz de Deus, foi à Macedônia, e ali uma jovem foi libertada. E um carcereiro, com a sua família, receberam o Espírito Santo de Deus, como muitas outras pessoas. Isso a gente vê em Atos 16. Mais uma vez a prova de quando nós ouvimos o cabeça, nós podemos ser bênçãos na vida de alguém. Principalmente podemos ser instrumentos para a libertação de alguém. Coloque Jesus como cabeça lá na sua casa e você vai ver sua mãe, seu pai, seus filhos, seus irmãos, todo mundo sendo salvo. Coloque Jesus como cabeça no seu serviço, e o seu serviço, a empresa, se você permitir, toda será salva. Se coloque na posição de igreja. Igreja é aqueles que foram chamados para fora do mundo e foram colocados na presença de Deus, foram colocados, inseridos na família do Senhor, e agora tem Jesus como cabeça. Fique de pé neste momento. Uma ordem, uma ordenança do cabeça: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Você tem obedecido o cabeça? Você tem feito a vontade dele? Você tem escutado a voz dele? Somente quem diz: eis-me aqui, e obedece ao Senhor, pode experimentar grandes bênçãos. A palavra de Deus diz que Davi consultava tudo a Deus. E por ele consultar, tudo que ele ia fazer, ele consultava ao Senhor, ele foi ricamente abençoado. Salomão escutou a voz de Deus e foi um homem sábio. Moisés escutou a voz de Deus. Aleluia. Moisés escutou a voz de Deus e disse: eis-me aqui, Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus faz uma grande revelação e diz: eu falo face a face com meu filho Moisés. Você quer ser como Moisés, que fala face a face com Deus? Coloque Jesus Cristo como seu cabeça, e você experimentará coisas grandes na presença do Senhor. Você vai ser colocado numa posição onde Jesus irá falar face a face com você. Você quer ter essa experiência? Coloque verdadeiramente Jesus como seu cabeça, coloque Ele na direção de sua vida. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Pai glorioso, nós estamos aqui em Tua presença. Se por acaso, Pai, nós estamos errando e nós não estamos agindo como nós deveríamos, como sua igreja, colocando o Senhor como nosso cabeça, ó Pai, nós pedimos perdão e pedimos a Tua graça, Senhor, nos perdoe, ó Pai. Nós a partir deste momento queremos falar contigo face a face, queremos que o Senhor seja o nosso cabeça.
Queremos que o Senhor esteja na direção, no controle de nossa vida, ó Pai. Nós queremos ser abençoados, mas nessa mensagem, através dessa mensagem, ó Pai, nós entendemos que bênçãos especiais são dadas para aqueles que colocam o Senhor como cabeça, meu Pai. Então, neste momento, nós estamos colocando o Senhor como cabeça, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo que somos pecadores, falhos e pequenos, e queremos, ó Pai amado, mudar, queremos transformação, queremos cada vez mais ser santos para Ti, para que o Seu nome seja honrado e glorificado através de nossa vida. Senhor, seja o nosso cabeça. Assim eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém.